Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou falar sobre terceira via na sucessão estadual. Marcelo Castro diz que não tem espaço para isso. Robert Rios garante que tem. E os dois, inclusive, o Robert, inclusive, faz uma resistência forte a Marcelo Castro ao se opor a ele, Elivaldo. É verdade. Marcelo Castro, senador, presidente do MDB, fez essa análise aí no final de semana e conversou até com o prefeito da capital, doutor Pessoa, para buscar e garantir uma aproximação permanente e segurar o prefeito da capital no partido, mostrando que terceira via não está no radar dos piauienses. A situação aqui na avaliação do senador já está definida entre dois grupos que disputarão o poder no ano que vem. Para Robert Rios, essa análise é ultrapassada. Vamos acompanhar. O senador Marcelo Castro voltou a defender o prefeito, doutor Pessoa, no MDB. Não quer saber do gestor fora do partido. Espero que o doutor Pessoa permaneça no nosso partido, com a gente, com os nossos ideais, para ajudá-lo a fazer uma boa administração e realmente atender a expectativa que o povo depositou na sua eleição. Marcelo Castro desmonta a tese de possível migração do prefeito da capital para o União Brasil, resultado da fusão do PSL com Democratas, e mostra que terceira via no Piauí não tem viabilidade política. Os deputados estaduais, todos já tomaram seu partido, ou com o Ciro, ou com o grupo do Hélito. Já andamos muito na campanha, as forças já se dividiram. Para ser constituída uma terceira via nessas alturas, não é que seja impossível, mas é pouco provável. O recado do senador foi transmitido pessoalmente ao prefeito no encontro que aconteceu ontem. Hoje, o prefeito comentou. O Marcelo veio, é um homem culto, um homem centrado, um homem polido, etc. Mas a atitude de ter uma terceira via depende de Deus e depende dos que seguem o prefeito doutor Pessoa e outros segmentos que também desejam ter a terceira via, ou a quarta, ou a quinta. Só que eu venho dizendo desde lá de coisa que a terceira via poderá acontecer. A resposta mais dura e contundente ao senador Marcelo Castro foi dada não pelo prefeito, e sim pelo vice. Segundo Robert Rios, o senador MDBista precisa rever conceitos na política, principalmente quando se referir a terceiras vias em disputas eleitorais. Marcelo Castro, para mim, é a mente mais brilhante da política do Piauí. Mente brilhante, mas está desatualizado. Ele esqueceu de olhar 2018. 2018, em Minas Gerais, ganhou a terceira via. 2018, no Rio Grande do Sul, ganhou a terceira via. 2018, no Rio de Janeiro, ganhou a terceira via. Então, a terceira via se impôs em 3 grandes estados do Brasil. E hoje só se fala na terceira via nacional. Se nós temos um candidato a presidente, que é a terceira via, ninguém sabe nem quem é, mas sabe que vai ganhar as eleições para presidente, é claro que a terceira via vai brotar em todos os estados, vai nascer em todos os estados. Elivaldo, capacidade aí de... Se a mente de Marcelo Castro é brilhante, a de Robert enxerga o futuro, né? Porque já deu aí um sinal de como é que deve ser as eleições, inclusive dizendo o seguinte, olha, já tem um ganhador, e nós não conhecemos quem é ainda, porque... Ainda vai aparecer. Ainda vai aparecer. E é a terceira via. Terceira via. Sabe que é terceira via, né, Gelson? A gente percebe aí, pela fala do prefeito e do secretário e a do vice, que o prefeito ele tem assim, essa forte influência desse argumento do vice de defender com unhas e dentes, né, Lídia, esse projeto de terceira via. Não sabemos o nome, mas que ela existirá, existirá. E a gente vê, Elivaldo, cada vez mais esse distanciamento de doutor Pessoa do MDB, mesmo com o presidente Marcelo Castro fazendo esse trabalho de ir até a casa do prefeito, dar sinalização de que quer um acordo, chegar a um entendimento com o prefeito, mas na hora que doutor Pessoa... Não tem mais harmonia, né, na fala. Na hora que doutor Pessoa vai comentar o assunto, ele se mostra cada vez mais distante do MDB com essa ideia de terceira via e, claro, se ele quer uma terceira via, não pode ser pelo MDB. Então, ele vai ter que buscar um outro caminho para isso. Elivaldo Barbosa, outra fala do Marcelo Castro. Os lados já estão definidos. Os partidos e lideranças já definiram onde estarão. Portanto, esse é o argumento dele para dizer que a terceira via é inviável. As forças já estão escaladas. Não é que candidaturas não se lançarão, elas não se viabilizarão. Não se viabilizarão politicamente. Por quê? Porque as forças já estão com seus lados definidos. Os que vão ficar na oposição
com esse bloco liderado pelo ministro Ciro Nogueira, e os que estão no governo, no bloco liderado pelo governador Wellington Dias e será também na campanha pelo o pré-candidato e será candidato Rafael Fonteles. Então, para Marcelo Castro, as forças políticas gravitam em torno desses dois polos e não haverá campo aí para o surgimento de uma via alternativa, por isso que ele tem dado aí esses recados, conversado com o doutor Pessoa, diz, olha, o MDB quer sua casa, não saia daqui do MDB não, porque o senhor só terá um caminho, é se encontrar com os adversários. Um indício disso do que o Elivaldo está falando está justamente no PSD, que está lá sem uma posição ainda formada na base do governo, Lídia, mas prefere não sair por entender que essas vias já estão postas e são essas mesmas. Você conversou hoje com o presidente do partido? O deputado Júlio César, ele deu até uma declaração forte, Joelson, ele que não gostava de falar de disputa com o MDB, hoje ele disse que o PSD está em conflito com o MDB. Estão se acotovelando ali por um espaço? Nessa disputa pela vaga de vice na chapa governista. Vamos acompanhar. Está tendo um conflito entre o PSD e o PMDB. O PSD, tirando os votos do Pessoa, teve o maior número de votos. Elegeu o maior número de prefeitos, mais do que o MDB. E também o maior número de vereadores e o maior número de votos para vereadores. O que está faltando no PSD é representativo de pessoas com mandato. Por exemplo, o MDB tem 6 deputados estaduais, um deputado federal, um senador, o presidente da Assembleia. Mas quem vota é o povo. Nós já vimos aqui disputa de cargo majoritário, quase com a unanimidade do lado de um. Por exemplo, na época do Adil, só tinha 3 prefeitos contra, e quem ganhou foi o Monsanto, apenas com 3. Então, eleição majoritária não é coisa de se brincar. Não é coisa de se brincar. E essa defesa de estrutura de mandatos que disputam é um dos argumentos, mas o maior argumento é a vontade do povo do Piauí. Ele mandou um recado, né, Lídia? Assim, fez até um aviso, um alerta sobre o quão sério é a formação dessas chapas e tal. Pois é, o que o deputado coloca, Gelson, é que o PSD teria aí um tamanho maior do que o MDB quando se fala em questão de votos, né? Ele reconhece que o MDB tem uma bancada parlamentar maior, mas quando se trata de votos, segundo o deputado, se tirar os votos do prefeito doutor Pessoa aqui em Teresina, o PSD teve um desempenho melhor do que o MDB na questão de prefeitos e também na eleição de vereadores. Segundo ele, isso vai fazer a diferença, poderia fazer a diferença na campanha de Rafael Fonteles em 2022. Então, esse é o argumento que o PSD usa nesse conflito, como disse o próprio deputado, com o MDB. Mas quando a gente conversa com lideranças do PT, Elivaldo, eles falam como se já estivesse prego batido com relação a Temístocles, né? Faltaria apenas virar ali a ponta, né? Problema para o governador, né, Joelson? Porque está, inclusive, na Escócia, em Glasgow, na Conferência do Clima. Quando ele chegar na próxima semana, ele vai ter que resolver os problemas do clima na sua base aliada, né? Aquecimento global Aquecimento global aqui será inevitável. Esse problema para ele interferir para evitar algum tipo de dificuldade do clima político da sua base aliada. Não é problema na camada de ozônio, é excesso de atritos. Exatamente. Elevando a temperatura.